Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos que estão assistindo esse vídeo com a paz do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Nessa oportunidade, concedida, é claro, por Deus, nós vamos falar sobre o pecado do povo e o seu castigo. E por que não dizer as suas consequências? Pois é, nesse momento, nós estamos já de posse dessa oportunidade. E nós vamos compartilhar com vocês uma partícula da palavra do Senhor Jesus que nos traz muitas informações com relação ao pecado. O homem já nasce em pecado. Ele não é um pecador assim que nasce, mas ele nasce em pecado. E com o passar do tempo, ele, conforme a criação dos pais, conforme a sua criação, ele se poderá tornar um servo do Senhor Jesus e viver no mundo do pecado, mas não ser um pecador. Então, nós vamos, neste momento, chamar a sua atenção para a leitura da palavra do Senhor Jesus. Vamos lá, então. O capítulo 8 de Jeremias, certo? Capítulo 8. E nós temos alguns versículos de 4 a 7, capítulo 8, versículo de 4 a 7, e depois outra parte que é de 8 a 12, certo? De 8 a 12. Vamos ver o que nós iremos aprender nesta noite, o que Deus quer nos dizer nessa passagem bíblica da qual nós estamos de posse para lermos. Versículo de número 4. A mensagem de Deus que chegou até Jeremias era essa: diga a eles, assim diz o Senhor. Esse assim diz o Senhor é a forma mais correta de dizer que realmente foi o Senhor. Esse negócio de dizer assim, Deus manda eu te dizer que a sua vitória está aí. Nunca diz assim, Deus mandou eu te dizer que o sofrimento está à tua porta. Tá? O sofrimento está à tua porta devido aos pecados cometidos, aos escondidos, pensando que Deus não estava vendo. Olha aí, vamos ler o versículo de número 4. Assim diz o Senhor. Vou trazer a Bíblia aqui para perto de mim que fica melhor. Assim diz o Senhor. Quando os homens caem, olhemos, não se levantam mais. Isso os homens do pecado. Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele. Por que será então que este povo se desviou?
por que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Por quê? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Quantos estão nessa situação? Cai e não se levanta, certo? Se desvia do caminho e não volta mais. Por que que você se desviou? Por que que você se desviou? Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. O Senhor está ouvindo com atenção o que você está falando. E o que você, às vezes, está falando não é certo. Não é certo. Veja bem, irmãos. Veja bem, não é certo. Ninguém se arrepende da sua maldade e diz: o que foi que eu fiz? Ainda pergunta ainda. Ninguém se arrepende dos seus pecados e ainda pergunta: o que foi que eu fiz? Tá aí, irmãos. Uma coisa que você deveria se lembrar. Você lembra de pecar, mas não lembra que pecou. Talvez você venha se lembrar no momento de uma grande tribulação, perseguição, irmãos, divisão na família. Aí você vai perceber, mas ainda não vai lembrar do que você fez. Cada um se desvia-se e segue seu próprio curso. Como um cavalo que se lança com o ímpeto da batalha. Olha lá, vai arrebentando aí, correndo, se desviando do curso. Até a cegonha no céu, observe, conhece as estações que lhe estão determinadas. E a pomba e a dorinha e o tordo observam a época da sua migração. Mas o meu povo não conhece a existência de Deus. Viu, irmãos? Não conhece a existência de Deus. Os homens acham que Deus não existe, que Deus não está aí porque Ele fala, por aquilo que Ele diz. Você está entendendo? Quando, na verdade, Deus está. Deus está observando cada detalhe da sua vida, tá? Cada pecado que você comete, Deus está vendo. Entendeu, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui em outra versão, para ficar mais claro ainda. Versículo de número 7, o que nós lemos. Diz assim: até a cegonha, a rola, a andorinha e todos sabem exatamente quando deve voar para outras terras por causa do inverno. Também sabe a época de voltar. Mas o meu povo não respeita a lei de Deus. E olha que ele está chamando de meu povo. Não respeitam a lei de Deus. Amados irmãos, isso é uma vergonha. Viu? Isso é uma vergonha. A recusa da nação foi
irracional. Jeremias usou a analogia da natureza e da vida humana para ilustrar seu argumento. Quando as pessoas caem, irmãos, elas se levantam novamente. Essa é uma coisa sensata a ser feita. Quantas vezes uma criança cai e se levanta quando está aprendendo a caminhar? Quantas vezes você cai e se levanta quando você está aprendendo a servir ao Senhor Jesus? Irmãos, essa é a coisa mais sensata a ser feita. Se percebessem estar andando no caminho errado, eles ou elas refariam seus passos e começariam no caminho certo. É porque às vezes as pessoas não sabem por onde ele está andando, mas se ele soubesse, ele voltaria para fazer tudo certo. Você está entendendo, irmãos? Tá, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, irmãos, nós vamos ler o versículo de 8 a 12. Tá? De 8 a 12. Como pode vocês dizer ser sábios? Pois temos a lei do Senhor. Você disse que são sábios porque tem a lei do Senhor. Quando, na verdade, a pena mentirosa dos escribas os transformou em mentira. Os escribas foram lá e alteraram e publicaram mentiras. Aliás, veja bem, os sábios serão envergonhados e ficarão atormentados ou amedrontados e serão pegos em armadilha. Aqueles que modificam a lei e diz que a lei estão com ele. Visto que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria é essa que eles têm? Como você diz ser sábio se você rejeita a palavra do Senhor Jesus? Se você rejeita, você não é sábio. Somente os tolos e os insensatos rejeitam a palavra do Senhor Jesus. Você não quer ser rejeitado por Jesus, não é? Então por que você rejeita a palavra de Jesus? Você não quer ficar aqui quando Jesus vir buscar a igreja, né? Não quer não? Então por que você não ouça o convite de Jesus? Que está sempre te convidando, dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a assinatura embaixo é de Jesus Cristo. Irmãos, por isso entregarei as mulheres, olha aí, as suas mulheres a outros homens. Castigo, né? E darei os seus campos aos outros proprietários. Castigo. Você tem aí fazenda, carro, tem tudo. Mas por ser tão insensato e ímpio, Deus vai tirar. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Tanto os sacerdotes como os profetas. Todos são gananciosos. Vemos? Todos praticam falsidade. Será a mensagem. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. É muito grave o que está acontecendo na nossa sociedade e as pessoas tratam essas feridas como se ela não fosse grave. E é muito grave, irmãos. E é muito grave. Você está entendendo?
Aí diz, paz, paz. Dizem quando não há paz, né? Dizem isso, paz, paz. E dizem isso quando não há paz. Eles vão ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável. Será se eles ficarão envergonhados da sua conduta? Eles não sentem vergonha. Os homens que vivem no pecado, numa vida relaxada no pecado, eles não têm mais vergonha, não têm mais caráter, não têm mais conduta, certo? Nem mesmo sabe correr ou corar. É isso mesmo. Deixa eu ver qual outra versão diz, como é que diz. Versículo de número 12. 8:12. 8:12 diz assim: o meu povo nunca sentiu vergonha por adorar ídolos, nem mesmo ficou corado. Eles serão encontrados entre os mortos na batalha, tropeçarão e cairão mortos debaixo da minha ira, diz o Senhor dos Exércitos. Você está entendendo? Mas as pessoas não estão olhando, mas não estão vendo, né? E Jesus, Deus ainda diz, eu quis reunir a colheita deles, declara o Senhor, mas eles são como videira sem uva e como figueira sem figos, até as folhas estão secas. Olha que lhes darei, serão tomados dele. O Senhor, Deus, não é de brincadeira, tá? Pare de brincar, essa vida aí de pecado. Não tem como continuar, irmãos, pecando. Vemos? A recusa do povo foi motivada pelo engano. As pessoas recusam Deus pelo engano. Como assim? Assim como os judeus se vangloriaram de possuir o templo, né? Da mesma forma se gabava de possuir a lei divina. Mas possuir as escrituras, irmãos, não é o mesmo que praticá-lo. Possuir as escrituras, que isso aqui é as escrituras, veja bem, irmãos, e não praticá-la. Possuir as escrituras não é como que praticá-la. Não adianta você possuir se você não pratica. Você está entendendo? Apesar da Bíblia ser um best-seller, sua popularidade não salvou a sociedade. Quer dizer, embora a Bíblia seja o livro mais lido do mundo, as pessoas não dão lugar a ser salvo pela leitura. Irmãos, sua popularidade não salvou a sociedade ocidental da ruína moral e espiritual. Parece não haver conexão entre o que as pessoas dizem, que acreditam, e o modo como agem. Eu acredito em Deus, mas agem como se não acreditasse. A gente não vai até o capítulo 12, não, por causa do tempo. A gente leu até o 12. Então, é o seguinte, só para como é que se diz, encerrar, eu quero vos dizer, pare de pecar. Jesus disse assim, olha, está perdoada, vá e não peque mais. Não peque mais. A ordem de Jesus é para você não pecar mais. Isso quer dizer, você pecou, mas você foi perdoado.
mas não peque mais não. É como se Jesus estivesse dando a última chance. E a última chance Deus está dando para você hoje. Pare de pecar. Reconheça Jesus como Salvador da sua vida. Porque senão, você não terá parte no reino dos céus. E continuará na vida de pecado e sofrerá as consequências do mesmo. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus, se inscreva no meu canal, ative o sino de notificação, dê o seu like ou dislike. E nós nos encontraremos em outra oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém.